irmãos. Venho compartilhar mais uma mensagem do Senhor com você. Em dias em que vemos que o Evangelho tem sido envergonhado por pessoas que têm representado mal a Jesus Cristo aqui nessa terra, é necessário então uma identidade, a identidade de Cristo em nossas vidas, na minha vida. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Diz o versículo, no texto 1 Samuel 16:20, diz assim: Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Percebe que Jessé envia Davi a Saul, porque Saul vivia perturbado por um espírito ruim, porque o Espírito de Deus tinha saído dele devido à desobediência, quando Deus o rejeitou, por causa das coisas que ele tinha cometido, que desagradava a Deus. Então uma pessoa fala de Davi, uma pessoa indica 7 características, você vai ver no versículo 18, 7 características de Davi e um fundamento. As 7 características é porque ele era um filho de Jessé o belemita, ele sabia tocar, ele era valente, animoso, homem de guerra e cícido em palavras e de gentil presença. Essas características, além dela, ele tinha um fundamento, o Senhor era com ele. E é aí que eu chamo a atenção. Davi foi aprovado pelas suas características e seus fundamentos para ir até o rei, para eliminar o mal que assombrava o rei. Então, o Saul pede para que Jessé envie seu filho, e Jessé obedece a ordem do rei e envia Davi, mas não envia Davi de mãos vazias. Davi é enviado por Jessé com um jumento carregado de pão. Se você percebeu, o jumento é um animal obediente e o pão alimenta as pessoas. E vamos configurar esse versículo. O jumento, imagina você como servo de Deus, obediente, e que alimenta as pessoas com o pão, ou seja, com a palavra, com Cristo, que é o pão da vida. Ou seja, a sua vida, você levando a palavra de Deus de uma forma que mata a fome das pessoas, sem com que ela tenha raiva, que ela tenha a alegria de comer esse pão, que é o pão da vida, que é Cristo Jesus. Jessé manda por Davi também um odre cheio de vinho. Sabemos que o vinho representa alegria. Agora vamos configurar o odre, o nosso coração, transformado, renovado, porque aceitamos Jesus Cristo, reconhecemos Jesus Cristo como único suficiente Salvador. E o vinho como Espírito Santo. Então temos dentro do nosso coração renovado, transformado, a presença do Espírito Santo de Deus. Imagina você levar o pão, que é a palavra, e levar para as pessoas o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem uma função primordial na nossa vida. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz com que, uma vez que recebemos, não há mais julgamento para nós, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pede aquilo que não sabemos pedir. Ele clama por aquilo que não conseguimos clamar. Ele nos convence, Ele nos guia, Ele nos aconselha. E o cabrito representa o sacrifício do Senhor Jesus. Nós, como igreja, temos que representar Cristo. A nossa vida, a identidade tem que ser de Cristo. Então, quando as pessoas olharem para nós, tem que ver a Cristo em nossas vidas. Tem que lembrar, ao ver Cristo em nossas vidas, lembrar do sacrifício de Jesus. E assim, com a nossa vida, ter o desejo, a sensibilidade de se arrepender dos seus maus caminhos e pedir perdão, não a mim, não ao pastor, não ao padre, não a ninguém, mas pedir perdão a Deus no nome de Jesus. A nossa vida tem que transmitir a essência de Cristo para que as pessoas sintam o desejo de mudar, de se transformar. E aí eu digo para você, meu amigo, que às vezes está cansado de ver na internet essas loucuras, essas gazelas, essas parafernálias com o nome de Deus, essas palhaçadas com o nome de Deus que te revolta e que, de uma certa forma, eu não discordo de você, mas eu quero que você entenda que a diferença de um cristão autêntico é a identidade dele. O Senhor é com ele.
E eu quero te dizer o seguinte: essas pessoas que brincam com a palavra de Deus, assim como Deus rejeitou Saul, Deus vai rejeitar essas pessoas. Deus vai cobrar dessas pessoas essas provocações, essas atitudes errôneas. Porque no meio da igreja de Cristo há os falsos profetas. E o trabalho do falso profeta é desmoralizar a igreja, desmoralizar o caráter de Cristo. Então eu peço a você que dê crédito a essa palavra, dê crédito a essa mensagem, e quando você analisar ou estiver diante de uma pessoa, de uma situação, ou até mesmo de um vídeo, olha, examina, pergunta ao Senhor: o Senhor é com esse vídeo? O Senhor é com essa pessoa? O Senhor é com esse acontecimento? Eu lhe garanto, se a sua pergunta for sincera, Deus vai falar com você. Então, sendo assim, que a igreja de Cristo possa ter, você que diz cristão, possa ter características que fazem com que as pessoas falam bem de você, que você possa ter um fundamento ou um firmamento que é Cristo. A sua base tem que ser Cristo, e você tem que levar os elementos essenciais que a humanidade precisa: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o pão, a palavra, o vinho, o Espírito Santo, o cabrito, o sacrifício, ou seja, Jesus. O sacrifício puro, imaculado e suficiente. Jesus morreu para mim. Quero te dizer uma coisa: a religião salva. Não a religiosidade, não essas denominações, essas diversas denominações. A religião pura e imaculada, que a religião salva, porque a religião religa o homem separado devido ao pecado. O homem foi separado de Deus. Então a religião é religar o homem com Deus através do arrependimento, a qual a igreja tem o compromisso de exercer essa função, de levar esse alimento e de ser embaixador dessa identidade. Que você, que é cristão, faça um compromisso de ser embaixador de Cristo e mostrar essa identidade para a humanidade, e levar a mensagem do amor, levar o pão, a palavra de Deus, o Espírito Santo, e relembrar o real e agradável sacrifício, o sacrifício de Jesus por todos nós. Amado Deus, peço que nos abençoe, perdoe as nossas limitações, as nossas fraquezas, e peço que o Senhor derrame o Espírito Santo de Deus na vida de todos aqueles que estarão vendo esta mensagem, esse vídeo, e que desperte nos cristãos o desejo de se consertar contigo e viver e ter a identidade de Cristo, e levar o alimento para a humanidade, a palavra, o Espírito Santo e a memória de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. O meu Redentor vive, e eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado, que tenha uma boa noite. No nome de Jesus. Amém.